bem-vindos, sejam bem-vindas à continuação do nosso mini curso de tarô. Hoje é a nossa aula 16 do Arcano 15, o Diabo. Todos são muito bem-vindos, muito bem-vindas para dar prosseguimento ao nosso mini curso de tarô como uma ferramenta de cura e de magia. É um mini curso para uso pessoal, como um autoconhecimento, né, consulente? Que estamos fazendo essa dinâmica, consulentes alunos, que estamos fazendo essa dinâmica de cada um fazer o seu próprio tarô de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto. Então eu trago aqui alguns autores que trazem o estudo do tarô. Então, com base nesses estudos, vocês podem ir fazendo, realizando, confeccionando o seu próprio tarô, como na antiguidade, como antigamente, que era pintado, né? Eu já falei para vocês que antigamente era pintado à mão. Então, aqui tem, né, o Gatos e Oráculos, que fala dessa questão da nossa dinâmica. Esse aqui é um tarô que foi feito por mim, pela minha autoria, e que aqui é a diaba. Não é o diabo, é a diaba a ideia que eu trago. Então vamos começando com o tarô de Marcélia, para que possamos falar dos arquétipos. Então, consulente, o Arcano 15, ele não tem conotação religiosa. O diabo aqui, ele traz a ideia daquele senhor dos desejos, do nosso ego, que sem esta força nada construímos na vida, sem esta força deste impulso para irmos em direção ao que queremos, nada construímos na nossa vida. Então o diabo, ele é um grande senhor dos desejos, dos apegos mundanos, daquela situação que quando fala em questão amorosa, é aquela questão mais obsessiva, aquelas paixões assim que chegam arrebatadoras, e aquela pessoa que não para de pensar na outra, e que a cabeça vira, o mundo gira, e tudo, sabe, sai do lugar por conta desta obsessão, por conta desta vontade de estar junto, por conta desta situação muito louca que vem da força do diabo, que é a força do ego, é a força do desejo, dos baixos desejos, dos baixos instintos, voltada a uma questão mais sexual, uma questão mais assim daquela sedução, né, e voltado ali à conquista, que uma vez que se chega a este ponto da conquista, logo já é efêmero, já se quer uma outra conquista, uma outra relação. Então são as paixões avassaladoras. Por isso já saímos, né, da questão da temperança, do Arcano 14, que traz essa moderação, que é o equilíbrio, a moderação dos desejos, a moderação dos instintos, para que quando formos entrarmos neste Arcano 15, já estarmos ali sabendo aonde estamos colocando o nosso pé, sabendo que aquele abismo ali, se pular, ele é fundo, ele não tem ali um alicerce, algo que vai segurar, porque é algo que a pessoa se joga de cabeça nos instintos mesmo, nos desejos, sem equilíbrio, sem ver nada, sem nada, sabe? E segue aquilo que é algo até cego, né? É algo como se a pessoa estivesse sendo puxado para aquilo. Então, é uma carta, é um arcano muito auspicioso nesse sentido, porque de um lado ele é muito benéfico, maravilhoso para questões digamos, materiais. Se você vai questionar uma questão de profissional, uma questão de dinheiro, uma questão de materialidade, ele é a certeza de que aquela situação ela vai prosperar, de que ela vai se firmar, que ela vai se fixar, que você vai ter os seus ganhos, você vai ter a sua colheita, você vai ter ali uma grande prosperidade e abundância diante daquela questão material. É algo que realmente se consolida. Numa questão amorosa, já é um lado assim mais daquelas paixões avassaladoras, daquelas situações muito loucas, que as pessoas ficam obsessivas umas pelas outras.
e tudo perde sentido, né? Porque é um tempero da vida, é um tempero. O diabo, ele é um tempero na vida das pessoas que estão ali naquele chove não molha, naquela situação ali meio, sabe, parada, meio que nada acontece, meio que as coisas ali estão, sabe, precisando, né, de uma pimenta, de um algo ali a mais para dar um tchan, né? É o diabo. Então, consulente, aqui no tarô de Marsella, nós sempre temos, né, as luzes e a sombra das cartas. Então, sempre partimos aqui, por exemplo, do arquétipo das simbologias, que as asas desse diabo é como se ele tivesse aqui se elevando desta materialidade, se elevando desses instintos mais baixos. E ele tem corpo, aqui é uma figura mitológica, na verdade, que tem um corpo humano e que tem aqui, né, as características de animal, entende? Por conta dos instintos. E tanto que é uma figura também hermafrodita, tá? Por conta do sexo feminino e masculino, que traz a questão aqui dessa dualidade do feminino e do masculino. Se você perceber, tem duas pessoas aqui aprisionadas, que falamos, né, daquelas paixões avassaladoras, que as pessoas ficam aprisionadas, e que nesse contexto, quando sai o diabo, quer dizer que as pessoas estão apaixonadas e tem ali uma reciprocidade no fogo, na questão sexual, no desejo e tudo, mas é algo que não acontece tão rápido, porque quando a pessoa fica pensando, quer, sabe, é como se a coisa fugisse da mão daquela pessoa. Então é algo que não acontece muito rápido, porque aprisiona, fica preso, é uma energia que prende. Então, em vez do relacionamento se desenvolver, ele fica aprisionado, ele prende as pessoas, entende? As pessoas não conseguem daí dar um próximo passo naquela questão, por conta que fica ali aprisionado naqueles desejos e não consegue desenvolver aí a questão, tá? Por isso que há que se contar com o arcano anterior para moderar estas paixões. Mas já que tá aqui no arcano 15, então a situação é de se jogar de cabeça, mas verificar a questão dos limites também, né? Porque daí senão nós entramos no lado sombra da carta, que daí é aquela questão mais da possessividade, dos ciúmes, da intriga, da competição, da discórdia, daquela questão mais agressiva, daqueles relacionamentos mais abusivos, mais tóxicos, e aquela questão assim, sabe, das ameaças até. Então, contando com questão de magia, que falamos como cura e magia, o tarô, né, é uma ferramenta de autoconhecimento de cura e magia, é quando as pessoas fazem os feitiços de amarração, para amarrar a pessoa, né? Então, é um momento aqui desse arcano que precisa se ter também um critério para avaliar entre a luz e a sombra, para também não passar desse limite do livre-arbítrio de cada um. Porque é muito legal quando as partes estão apaixonadas e fica aquela questão avassaladora e aquela questão da química e tudo, né? Porque as duas pessoas querem. Agora, quando um não quer, dois não brigam. E aí a pessoa vai lá e força amarrar no pé da mesa com uma questão de um feitiço, uma amarração amorosa, uma magia contagiosa, que também assinala este arcano, tá? Quando se fala de magia. Então, aqui é a luz e a sombra desta carta, que traz esta questão também da dualidade, sabe? Entre você se jogar de cabeça numa paixão, mas também saber o limite até do seu livre-arbítrio e do outro, da reciprocidade também, da abertura que o outro dá para que isso ocorra, né, consulente? Então aqui também tem as cores, o verde, o azul e o vermelho, que fala a questão da espiritualidade com a matéria, de ser submetido, só que aqui é uma espiritualidade que é submetida à matéria, sabe? Porque geralmente a espiritualidade ela abraça a matéria, trazendo essa sutileza. Aqui é o contrário, aqui é a matéria que abraça uma espiritualidade, sabe? É uma espiritualidade que é dominada pela matéria. E é nesse contexto que a gente fala da questão dos limites, para que para que as pessoas não superem isso e não façam mal a si mesmas, com essa questão de intervenções prematuras,
do que querem que aconteça. Porque às vezes o ego ele é tão forte que ele quer porque quer porque quer, que daí a pessoa acaba ali manipulando, né, as pessoas, manipulando energias, manipulando todo um contexto para chegar onde quer, fazer porque as coisas saiam como ela quer. Isso tudo é o diabo. E aí vem as manipulações, vem as mentiras, vem aquela situação de ultrapassar o limite do livre-arbítrio do outro. Então tudo isso tem que cuidar como uma questão bem criteriosa neste arcano. Partindo daqui, vamos para o Tarô Universal de White, que também mostra essa figura mitológica, que até você pode, aqui é representada pode ser o bode de Mendes, o Baphomet, mas que não necessariamente seja ele, é uma figura mitológica, mas que aqui pode assinalar sim, por conta dos estudos que é feito, porque veja, né, aqui o Tarô Universal de White, ele traz, tanto o tarô como um todo, ele traz as questões cabalísticas, os símbolos cabalísticos, e aqui ele mostra bem a questão da estrela. Se você vê essa estrela, ela está invertida, e a estrela invertida, ela foi utilizada na questão do satanismo. Mas ela foi utilizada, assim como ela foi utilizada na Igreja Católica, virada ao contrário, com a ponta para cima. Então você pode verificar a estrela, o pentagrama, tanto virado para baixo, como a ponta dele, né? Como ele é virado para cima. Então, dependendo de algumas denominações religiosas, você vai ver ou ele virado para baixo ou ele virado para cima. Então, no satanismo ele foi virado para baixo, no cristianismo ele foi virado para cima. Só que ocorre que este é um símbolo que foi emprestado, que foi retirado da magia, porque é um símbolo da magia, tá? O pentagrama, ele é um símbolo da magia, ele já existia muito antes de ser utilizado em qualquer secção religiosa, ou pagã, ou seja o que for, tá? Então, porque você também vai ver o pentagrama no uso do paganismo. Então, ele tem as suas simbologias, tanto para cima quanto para baixo. Porque para cima, quando ele está o ápice dele aqui, uma ponta só para cima, ele está representando o ser humano, né? Em contato com o divino, com os pés na terra, com os pés no chão. Então é um equilíbrio do espírito com a matéria, e onde o homem se torna o intermediário destas forças da espiritualidade chegando na matéria. Ocorre que a origem desse símbolo da estrela, do pentagrama, ele é virado ao contrário. Ele não é para cima, a parte uma ponta só da estrela. Ele é virado com essas duas pontas aqui para cima, e a parte mais aqui dessa que forma este vértice aqui, não sei se é o nome é esse, mas que forma esta ponta para baixo, ele a questão da simbologia inicial originária é assim, tá? É as duas pontas para cima e ele para baixo, que significa a magia, a proteção para quem faz e trabalha com a magia. E que significa os elementos, né, os 5 elementos da natureza, e a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. E aqui ele é voltado para baixo, porque a ponta voltada para baixo, porque é a dualidade se fazendo como uma unidade, trazendo o espírito mergulhado na matéria para sutilizar esta matéria. E a dualidade do feminino e do masculino, que tem em todos os seres e tem na natureza. E isso é um símbolo da magia para proteção para os praticantes e adeptos iniciados na magia, que quando vai fazer seus trabalhos, podem se utilizar desta força, até por conta da proteção do círculo mágico que estará ali invocando, né, estas forças. Porque o próprio diabo, nesta questão aqui da configuração do arquétipo, ele é uma força divina. E é necessário para que traga uma evolução no homem, sabe? Até como um ser espiritual. Não tem como nós passarmos a uma evolução espiritual sem passar
pela experiência humana, transcendendo os nossos instintos mais baixos. É como se fosse uma lapidação de uma pedra bruta para uma pedra assim mais sofisticada, né? Quando faz a questão de lapidar as pedras preciosas, elas saem do estado bruto para o estado lá, digamos, um diamante, né, ou o próprio ouro, os próprios metais e qualquer pedra preciosa, rubi, safira, todos são lapidados para sair aquele brilho, né, aquele brilho final, que é aquela arte final da joia. Então é isso, é trabalhar esses instintos, elevar eles, os instintos mais assim profanos, mais baixos, mais densos, e trabalharmos eles para eles se transformarem nos mais sutis, nos sentimentos, nas emoções e nas vontades mais sutis. Porque aqui o diabo, ele não tem conotação religiosa, porque ele representa o senhor dos desejos humanos e mundanos, e também por conta de uma situação que o diabo em si foi uma criação, uma invenção das religiões, porque o diabo em si, ele não existe, né? O que existe é o quê? São os sentimentos diabólicos, as emoções diabólicas que estão dentro de nós mesmos. Por isso que é tido o diabo como um ser vindo de uma luz, de um ser vindo mesmo da divindade, assim como nós somos parte de Deus, assim como nós somos parte da deusa, assim como nós somos parte do divino. O diabo também, e ele está dentro de cada um, né? Então, aqueles sentimentos mais densos da raiva, do ódio, da mentira, da falsidade, da inveja, sabe assim, aqueles sentimentos de competição, de ostentação, de luxúria, de lascívia, tudo isso é o diabo. Então, ele não é um ser, né, que como foi criado, que você vai pro inferno e vai queimar lá na mármore do capeta, do satanás. Não, na verdade, aqui no jogo do tarô, o entendimento do diabo é que ele é um senhor dos desejos, do ego, e que é necessário até para que seja superado com aquela questão mais transcendental, mais assim de superar através do nosso trabalho espiritual esses instintos mais densos. Então ele traz esta ideia, essa conotação, tá, Consule? Então, quando você for fazer um jogo de tarô e abrir o diabo, você vai ter que fazer essa leitura, principalmente ver o que está ao redor desse diabo, porque se estiver, por exemplo, próximo a algumas cartas, como a lua, como o pendurado, coisas assim, pode sim estar assinalando questão de feitiços, de amarrações, de trabalhos feitos mesmo com magia negra, às vezes, tá? Porque também tem todas as conotações e você pode estar vendo essas interpretações com as outras cartas que saem ao contrário. Ao contrário também, mas ao redor, digamos, tá? Porque eu não tô falando ainda nesse mini curso sobre as cartas ao contrário, mas no tarô lê-se sim as cartas ao contrário, tá? Alguns autores leem, outros não. Eu leio, e alguns tarólogos, alguns oraculistas leem, outros não. Eu leio ao contrário e eu vejo que tem sim diferença quando é ao contrário. Inclusive, quando sai ao contrário, pode ser pela manipulação de quem está jogando a carta, por não ter revisto ali as cartas antes do jogo, algo assim, mas também pode ser uma mensagem para o próprio oraculista, tá? E pode ser também algo que esteja muito fora do prumo com o consulente, tá? Então essa é a primeira vez que nós falamos em carta ao contrário aqui nesse mini curso, mas é bom saber porque tem as interpretações também, tá? Só que, como aqui é muito básico, o nosso mini curso, então eu tô dando assim mais o entendimento dos arquétipos, porque você primeiro, consulente, você tem que entender a figura daquele arquétipo, qual é a natureza daquele arquétipo no jogo de tarô. Depois você começa a entender as outras nuances, porque para você entender
uma carta ao contrário, você tem que entender ela no formato correto quando ela cai. Porque você entendendo ela no formato correto, você vai também saber no formato ao contrário, tá bom? Porque muitas vezes vai dizer ali algo em complemento ou ao contrário do que ela é na interpretação quando ela cai assim em pé direito, né? Como ela é mesmo, assim, tá? Então, é isso, tá? É bom saber, então, aí aqui, digamos, nesse aqui tem os chifres, né, que mostra os chifres, porque é uma figura mitológica, como falamos, tem também os prisioneiros aqui, o casal aprisionado, tem o fogo da transmutação do lado, inclusive até pegando fogo no rabinho de um deles aqui que estão aprisionados, né, consulente? Então, o diabo sentado aqui, como se fosse como se fosse um retângulo, uma figura em retângulo, mas é algo aqui que é como se fosse um fundamento, tá? É um fundamento que está segurando ele aqui, que na verdade são esses instintos, esses baixos instintos do desejo, daqueles sentimentos mais voltados ao sexo, voltado ao desejo carnal, né? Tudo que já falamos. E que aprisiona aqui os seres e que estão acorrentados, né? No pescoço, aqui tudo. Então é algo aqui que aprisiona, é por isso que quando cai no jogo até da questão amorosa, as pessoas até não tem nem como se mexer, não tem nem como ir pra frente com esse relacionamento, porque estão realmente aprisionados nos seus baixos instintos, nos seus baixos assim, na satisfação dos seus prazeres mais baixos, tá? E aí é isso que vem para ser transformado, é isso que vem para ser trabalhado, para que a pessoa possa até superar esses instintos mais baixos. No tarô egípcio vem também a figura mitológica e também fala aqui dessa divisão de uma baixa espiritualidade, da alta espiritualidade, da espiritualidade intermediária, que é onde ela atua realmente na matéria, aqui levando a uma questão dos instintos, aqui para a questão mais transcendental do eu superior, e aqui é onde atua assim mesmo, né? Com a questão tanto do instinto como da espiritualidade na matéria. Então, aqui no nosso curso, nós fazemos apenas uma divisão da alta espiritualidade e da baixa espiritualidade, da alta magia e da baixa magia. Vocês sabem que aqui tem a questão cabalística também, que é o alfabeto cabalístico, e aqui é hebreu, né? E tem o alfabeto egípcio. Neste aqui tem só o alfabeto hebreu, porque tem aqui o hebraico por conta que tem ligação com o número, tá? Com a questão dos números voltados à questão pitagórica. Então, o tarô ele é todo voltado a esta questão cabalística, pitagórica, e além do que da questão dos ciganos nômades que juntaram tudo e levaram à Europa, que foi da onde saiu esse tarô de Marsella. Então, consulente, você pode verificar o nosso curso desde o início. Se você ainda não viu ou está chegando aqui agora, mas para você acompanhar melhor, você pode verificar até o começo lá da história do tarô, tá? Para você acompanhar. Então, aqui, veja, né, a questão da figura mitológica, que traz também aqui uma simbologia que é a mesma desse aqui, é como se fosse até uma espada, né, mas não é como se fossem algumas características que de simbologias, o tridente, algo assim, mas aqui, ó, ele é para até, sabe, assim, como se fosse para discriminar as situações ao seu redor, como se fosse tá no mundo, mas não pertencer ao mundo, sabe? Quando você tem que fazer algo na vida, assim, que você vai ter que passar por uma situação complicada, que você não tenha nem que colocar a mão naquilo, sabe? Como se aqui fosse um instrumento mesmo da magia para poder estar lidando com os elementos sem ter que tocar esses elementos, sabe? Sem ter que trabalhar essas questões mais densas, mas sem até mesmo ter que se sujar com elas ou se macular com elas, sabe, consulente? Então, é uma ideia
que você pode levar assim, tá? Porque uma mão tá para baixo, como se fosse um equilíbrio do que tá aqui na Terra, nos instintos, e elevando isso para, né, para o céu, para transcender, porque na outra mão aqui tem uma cobra, tem uma serpente, que é como se fosse também o trabalho da Kundalini aqui, tá? Porque nessa questão sexual aqui, desse arcano, se trabalha assim a elevação da Kundalini, que são os pontos energéticos dos nossos chakras. Tanto é que numa mão ele tá aqui para baixo, né? Até com a simbologia aqui tocando o chão, porém fazendo esse trabalho de elevação, e na outra mão elevando uma mudança, elevando a cura, elevando aqui a magia, elevando os instintos, para que eles possam se sublimar, tá? Porque aqui a serpente, a cobra, ela traz esse sentido do despertar da consciência, que tem a ver com a nossa Kundalini, que é aquela força que fica ali mais no chakra raiz, né, no nosso cóccix, e quando despertamos, pode ser até de uma questão voltada a uma questão sexual, mas que existe toda uma prática para que essa energia não seja perdida e seja, né, de uma forma aqui dispensada, sem nenhuma serventia para o ser humano, que só perde a energia. Então a Kundalini é um trabalho que é feito através de meditação, através da superação dos instintos mais baixos para elevá-los a sentimentos mais sublimes, fazendo com que a Kundalini, a energia da vitalidade, a energia sexual, ela venha, preencha os nossos chakras, os nossos pontos, os nossos canais de energia, e que chegue no nosso coronário como se fosse um despertar da iluminação, para que possamos utilizar esta energia vital até para nos conectarmos com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior. Então existe uma elevação de um eu inferior para alcançarmos um eu superior aqui, nesta figura, tá? E quando estamos atuando com a questão sexual, do desejo, daquelas obsessões, então, quando vê que tá nesta situação, fazer esse trabalho dentro de si, de autoconhecimento, e elevar isso, estando no mundo, estando no estado de paixão, estando até em questão de ato sexual mesmo, mas elevar essas frequências, essas energias para uma questão mais sublime, de uma expansão de uma consciência, não de uma questão assim, digamos, o sexual, mas voltada para uma questão mais divina, sabe? Onde as pessoas podem desenvolver as suas consciências naquele ato, naquele desejo, daquela energia que ela é liberada, tá? Então, consulente, aqui é um arcano que pode se trabalhar esta energia. Por isso, vem aqui na mão a Kundalini e vem aqui toda uma questão, né, da simbologia, até como um alicerce, sabe? Um alicerce de você se lançar a uma experiência, tá? Mas não se identificar completamente com aquela experiência, tá? Você se servir daquela experiência, mas não se apegar àquela experiência. Que ela esteja ali para te ajudar a alcançar um novo grau de evolução, até de um desapego da matéria, até um desapego daqueles instintos mais baixos, até de uma superação, de uma transcendência, porque quando você trabalha essas energias, num relacionamento é muito legal, porque daí você vai se livrar dessas questões de ciúmes, de possessividade, de loucura, sabe, daquela pessoa que fica obsessiva, que fica muito louca e que não vive sem o outro e tal. Quando você pega e tempera nessas emoções, fazendo esta alquimia, né, porque é uma alquimia, e eleva esses instintos mais baixos, esses instintos mais ali animalescos mesmo, sabe? Você consegue até num relacionamento, estar num relacionamento, ter o desejo, ter aquela questão ali daquele fogo todo a ser trabalhado, mas não fica tão apegado na relação a ponto de ficar obsessivo, de ficar obsessiva, porque e ciúmes, e posse, e briga, que daí dá, né, aquela questão ali da desconfiança,
Porque aí você está sublimando esses sentimentos. Você não está abrindo um portal ali para entrar num umbral de sombras que vai te atacar. Você vai abrir ali uma questão, um portal mais divino, um portal de transcendência, de uma expansão da sua consciência, entende? Porque vai vir uma segurança a mais para você. Você não vai estar perdendo energia, você vai estar trocando a energia e nessa troca de energia você eleva a sua energia. Porque geralmente num ato sexual ou num ato de paixão, quando a pessoa se apaixona pela outra, a pessoa perde a energia. A pessoa perde o caminho dela, a pessoa perde o rumo, muitas vezes. E quando você pratica essa situação até para elevar, né, numa questão voltada assim mais magística, digamos, da alquimia, para elevar esses sentimentos, essas emoções, essas situações assim mais densas e eleva para questões mais sublimes, é bom até para você lidar com você mesmo no estado de paixão. E não cair de cabeça no abismo que não tem fundo. Quando você vai ver, você tá lá esparramado no chão e sendo pisoteada por outra pessoa. Que daí quando a pessoa também sabe que a outra está na mão dela e a pessoa sabe se utilizar dessa energia, a pessoa se utiliza da energia mesmo, suga a outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui entra a questão da magia negra, dos magos negros, que tem conhecimento dessas histórias, tem conhecimento dessas energias e não precisa nem estar junto do ato mesmo sexual, só da manipulação da cabeça da pessoa, na manipulação da energia da pessoa, entra no sonho, entra na cabeça, entra ali, você está fazendo o teu trabalho e aquela pessoa fica emanando aquela energia, fica te chamando pela energia, fica te chamando pelo pensamento. Isso aí tudo é aquela pessoa que está, às vezes, sugando a tua energia de longe, sabe? E pode colocar miasmas astrais, pode colocar aí obsessores na sua vida, colocar travas na sua vida, sabe? Por um simples ato de pensar, por um simples ato de desejar, por um simples ato ali de estar emanando aquela energia para o outro, que quer que o outro pense, que puxa a energia do outro, que puxa o pensamento do outro. Então tem gente que faz isso conscientemente. Então, às vezes, consulente, quando também tem uma consulta que a pessoa pergunta, nossa, eu tô com aquela pessoa na minha cabeça, não consigo tirar aquela pessoa na cabeça, eu não consigo. Eu acordo pensando naquela pessoa, eu durmo pensando naquela pessoa, e aí eu sonho com aquela pessoa, tenho um pesadelo com aquela pessoa, e aí nós vamos fazer uma consulta oracular e sai o diabo. É porque a pessoa está puxando a energia da outra. É porque a pessoa está trabalhando com a energia vital da outra. E aí nós perguntamos, geralmente, você está se sentindo cansado? Você anda se sentindo com sono? Você anda perdendo a vontade de trabalhar, você anda perdendo a vontade de fazer as coisas, as situações na sua vida deu uma parada, deu uma estagnada. Como que está a sua questão profissional? Como está a sua questão social? Como está a sua vida com você mesmo se sentindo? Eu ando cansada, minha vida tá meio parada, as coisas não acontecem. É por conta que na questão amorosa ou ali num ato, na sexualidade, ou nem teve esse ato sexual, mas teve um encontro com a pessoa, ou a pessoa acabou se apaixonando ali pela outra, ou coisa assim, aí você vai saber que tem alguém que está puxando a energia vital desta pessoa, e que precisa fazer este corte desta conexão, ou neutralizar esta conexão. E falamos aqui, quando tem, por exemplo, daí pode ser através de um pensamento, de uma lei da atração, mas pode ser por elementos mesmo que a pessoa se utilize, né? Aqui, como falamos da simbologia dos elementos, se utilize para aprisionar alguém. E aí, quando acontece isso, nós falamos desde o início do nosso curso sobre ebó natural, né? Que eu trabalho com ebó natural, mas daí nesse caso há necessidade de se fazer ebó, de se fazer neutralizações, de se fazer tudo dentro mesmo da ritualística, dentro de alguma, né, ali, digamos, se for questão voltada às forças da natureza, trabalhar com as forças da natureza, né, fazer ali uma neutralização, fazer uma situação, sabe, consulente, porque é algo até curioso hoje, né, que eu falei de ebó, mas na questão dos orixás, hoje não vai ter nem carta do orixá, porque eu não vou trazer, porque existe algo que as pessoas fazem erroneamente, que é fazer a questão lá
de analogias, de sincretismo do diabo com Exu, o que eu acho que não cabe, tá? Eu acho que isso é feito de uma forma errônea e equivocada, porque na cultura dos orixás não existe a figura do diabo, certo? E então tem que ter muito cuidado com isso. Existem tarô dos orixás que fazem essa analogia do diabo com Exu, o que eu não concordo, então eu não trago hoje, tá, a questão das figuras do orixá, cartas de tarô de orixá, porque tem alguns que fazem essa analogia e tem outros que não fazem. Eu não faço, particularmente falando, porque eu sou iniciada em orixá, então eu sei que na cultura do orixá não existe a figura do diabo. O diabo é uma figura que ele é até mesmo antes da questão tanto católica do cristianismo, da cristã em si, né, do evangelho e tudo mais, é bem antes disso, e da questão pagã também, e voltada também ao satanismo. O diabo, ele é muito antes de tudo isso, tá? Então, até por conta que o satanismo, ele veio para combater a questão mais do cristianismo, né? Então, tinha pessoas que cultuavam ao divino, as energias superiores, e aí, em contrapartida, veio estas energias para trabalhar a energia das sombras, as energias inferiores. Então, para poder trazer um equilíbrio, tá, entre o eu superior e o eu inferior, veio através aí dos conhecimentos que as pessoas acabaram desenvolvendo essas filosofias, essas religiões, tá, para poder trazer aí um equilíbrio. Então, isso é tudo estudos, né, que eu trago, consulente. Então, dentro da minha perspectiva, dentro do meu ponto de vista, hoje eu não trago questão de orixás, por conta que na questão do orixá não tem o diabo, mas o diabo aqui também não está se remetendo à questão cristã, nem católico, nem evangélico, nem nada, tá? E nem satanismo também, nada. É simplesmente o senhor dos desejos do ego, e que tem dentro de nós, não é nenhuma figura à parte de nós, está dentro de nós. Porque se existem situações diabólicas, são os sentimentos do ser humano que são diabólicos e satânicos e maledicentes. Até por conta, quando falamos aqui da questão da magia negra, é a intenção do ser humano que vai estar manipulando aqueles elementos para prejudicar o livre-arbítrio de outro ser humano, tá? Então, não entramos na questão do orixá, mas a questão, por exemplo, se você quiser uma neutralização destas forças, se você vai fazer um jogo de tarô e verifica realmente que você está passando por isso e que sai um diabo, você pode se utilizar sim das forças dos orixás, de um ebó, das forças da natureza, para neutralizar e cortar esta força sim. Até por conta de amarrações amorosas que são feitas pelas atitudes maléficas, pelas intenções maléficas das pessoas, que daí colocam, né, aquela situação lá de falar, porque foi feito com Exu tal, porque foi feito com Pombagira tal, porque eu amarrei fulano lá com a energia da Pombagira tal, e sabe, porque o meu Exu, ele é forte, porque meu Exu, você vai ver meu Exu que vai te amarrar, que vai fazer isso, entendeu? Sempre tem, né, essas ameaças aí com as forças do Exu, só que na verdade, olha como são as coisas, né? Numa situação dessa, se você vê num jogo de tarô que cai o diabo, você pode neutralizar esta força, tá, diabólica da intenção do ser humano contra outra pessoa com a energia de Exu. Você pode neutralizar esta força contrária, esta força maléfica, esta força diabólica com a energia de Exu, com a energia da Pombagira. Entende, consulente? Por isso que eu não gosto de associar, porque Exu, Pombagira, orixá não é diabo, tá? Nem Exu orixá, nem Exu catiço, não é diabo. Não dá para fazer sincretismo. Quem faz de maneira errônea. Então, até por conta que numa situação até de inveja, de olho gordo, que traz essa figura do diabo, tá? No tarô, pode ser neutralizado com a figura com o trabalho do Exu, com o ebó de Exu.
com trabalhos e elementos voltados à força das pombagiras, para neutralizar essas forças contrárias, para se proteger dessas forças contrárias, tá? Então é muito importante saber disso, porque se você for trabalhar com algum tarô de orixá, que você veja que tem esse sincretismo, você pode até atuar, né, com eles no sentido de pensar assim, bom, então veio o diabo e ele está sincretizado aqui por Exu, então quer dizer que eu posso me utilizar do Exu para poder neutralizar essa energia diabólica, essa energia de uma intenção maléfica. Tá, consulente? Inclusive, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Eu não ia mostrar, mas como eu tô falando sobre isso, eu vou mostrar. Tem um tarô que é o que eu sempre trago nos cursos aqui, que é esse aqui dos orixás. Ó, eu tinha deixado até aqui, olha. Colocaram, tá? O tridente, né? Que no caso aqui, esse tridente aqui é como se fosse esse elemento aqui, tá? Que na verdade esse tridente ele é utilizado exatamente para isso, para mexer nos elementos e não tocar nos elementos, tá? Não se sujar nos elementos, porque o Exu ele trabalha lá nas forças mais densas da natureza, mais próximas aos seres humanos. Então ele trabalha lá, né, para você colocar ali trabalhar com uma situação até de prosperidade e de abundância. Às vezes você tem que colocar sua mão na massa ali, trabalhar com problemas dos seres humanos, trabalhar com as energias mais densas dos seres humanos, né? Então, o tridente ele tem essa simbologia de quando a gente está no mundo, a gente não ser tocado pelas sujeiras do mundo, tá? Então, aqui traz a questão do tridente, traz a questão aqui aqui é um instrumento mágico de instrumento musical, tá? Aí traz aqui também as guias, traz a cor vermelha, traz aqui os seres aprisionados, e ele colocou o diabo nesse autor aqui como Exu. Só que se você quiser ler esta forma aqui, é como se tivesse realmente um trabalho feito de magia, tá? De ideias de pessoas intencionadas ali de formas maléficas, que pode ser sim utilizada uma energia de Exu para combater isso, tá? Mas aqui também sem entrar em secções religiosas, se é Umbanda, se é culto a Ifá, culto africano de Ifá, ou se é Candomblé, ou se é Catimbó, ou se é Quimbanda, entende, consulente? Aqui é a força da natureza, da neutralização, que traz a força do Exu. É por isso que sempre quando vamos fazer aqui leituras, às vezes de amor e tudo, saem muitas amarrações amorosas que as pessoas fazem. Eu sempre digo, a pessoa fez na linha de Exu tal, a pessoa fez na linha da Pombagira tal, mas quem tá atuando não são essas forças. É por conta disso que eu falo, porque não fecha a conta. Não fecha a conta, não tem como fazer uma amarração. A pessoa pode até dizer, eu vou fazer uma amarração na força da falange da Maria Padilha. Mas, na verdade, quem estuda, quem tem ali mesmo essa força, essa guia na vida, sabe que é um ser de luz que protege exatamente dessas forças contrárias, dessas forças maléficas. É um ser de luz que também está galgando o seu espaço, está galgando uma evolução na sua consciência, na sua egrégora, voltada a um comando da luz, voltada a um comando divino, e que atua mais próximo do ser humano na materialidade. Então, a conta não fecha quando a pessoa vai dizer que está fazendo um trabalho de amarração, um trabalho para prejudicar o livre-arbítrio de outra pessoa, na falange de Exu e de Pombagira. A conta não fecha, porque são seres que você utiliza exatamente para quebrar estas forças. Tem patuá que você carrega de Exu, tem patuá que você carrega de Pombagira para proteger. Como é que essas forças, então, vão proteger os seus filhos, né, que tem as cabeças já tratadas para essas forças, trabalhar com essas forças? Como é que vai, então, estar submetido à força dessa própria falange para destruir a pessoa? A conta não fecha. A pessoa é só pensar um pouquinho, então, só usar um pouquinho da inteligência, que a pessoa vai ver que não fecha. Então, às vezes, são pessoas leigas que são até passadas para trás por pessoas maliciosas, que daí no caso entra o diabo aqui,
para pegar dinheiro da pessoa, para pegar ali a força vital da pessoa, porque a pessoa que vai estar fazendo esse trabalho aqui vai perder toda a força vital dela naquele trabalho. Ela pode até conseguir amarrar uma pessoa por um tempo, mas depois aquilo vai voltar contra. Vai ter briga, vai ter desprezo, vai ter rejeição, vai ter as situações acontecendo sem a pessoa poder ter ali um controle sobre aquela situação. Porque volta, é a lei do retorno, é a lei da causa e efeito, é uma coisa que bate e volta, é uma intenção maléfica. Então, se você coloca uma intenção maléfica em algo, ela vai retornar para a sua vida. E você vai ficar um tempo bem e você vai ter que sempre estar renovando aquilo. Se você não renovar, vai voltar com tudo para você, com força total. E se você faz o bem, você vai receber o bem também. Então, se você trabalha com essas forças no sentido de sublimar elas, é claro que você vai ter um retorno do universo da melhor forma possível. Agora, se você faz isso ao contrário, aí o que vai acontecer? Aí nós vamos estar indo para o próximo arcano, que é a torre, que é a interferência divina que vem para destruir tudo. Então, consulente tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar com essas forças, inclusive de abrir portais, tá? Então, veja que essa questão, acabamos entrando aqui na questão dos orixás para dizer que se existe algo de amarração, algo feito aqui, você pode estar neutralizando isso com a força de uma questão da força da natureza, com o ebó, com uma questão ali voltada para Exu, para Pombagira, tá bom? E que não que seja sincretismo, não tem nada a ver, diabo é diabo, Exu é Exu, tá? E tem que saber, até por conta que diabo, ele, né, na verdade, é uma criação, né, que foi feita para também botar medo nas pessoas mais leigas, as pessoas mais incultas. Agora, as pessoas mais cultas, as pessoas mais sábias, que vão atrás ali de um estudo, né, gostam ali de também ter uma sabedoria até dentro da sua própria experiência, vai saber que o diabo são forças que estão dentro de nós e que são maléficas dos nossos próprios sentimentos e nossas próprias emoções e que precisam ser trabalhadas para serem sublimadas, para serem sutilizadas. Tá, consulente? Então, passamos daí para o Diário de uma Bruxa, que fala também, que falamos aqui a questão do paganismo, com relação aqui à questão do pentagrama, que voltado às bruxas também é usado, né? Então, algumas usam ele com a ponta para cima, outras com a ponta para baixo, porque também significa uma quebra da ordem estabelecida, tá? Na questão do paganismo das bruxas. E que tem a ver com a questão das próprias bruxas terem contato com todas as religiões, mas elas não pertencerem a nenhuma, elas respeitam todas, mas elas não pertencem a nenhum grupo, até por conta que já tem um legado de antepassados da sua própria ancestralidade, como sábias, como anciãs sábias da natureza, espíritos velhos, espíritos da própria magia, que são reencarnados de tempos em tempos para trazer essa questão da força mesmo da magia, mas utilizadas com uma intenção para o benefício da humanidade. Embora tenha os que utilizam para o malefício da humanidade. E daí vem esse trabalho de autoconhecimento e essa lapidação dentro de nós mesmos para podermos estar atuando no nosso meio social. E mais sabedores, né? E mais conscientes também da nossa energia, da nossa manipulação energética. O que pode também causar na vida dos outros. Então aqui, na questão das bruxas, traz também o arcano do diabo, né? Um mago negro, que vem aqui, oferece para esta menina um sorvete, que oferece para esse aqui dinheiro, e os gatinhos aqui, que é a intuição, é aquela força interna, né, da pessoa que avisa, não vá por ali, não vá por lá, ou venha por aqui, sabe aquela voz interna, que é o livre-arbítrio, que ele é de uma forma até assim, transformada em hipnose, a pessoa fica hipnotizada naquilo, sabe, fica igual um zumbi. Não, eu tenho que ir, é meu precioso. Então vai atrás do dinheiro e cai no abismo. Vai atrás daquela questão ali de desejo sexual, voltado ali para a questão de luxúria, a questão da sedução e cai no abismo, sabe? Cai no abismo de si mesmo.
Então aqui traz isso, sabe, consulente? Essa questão da... E aqui atrás, este diabo tentando, né, ludibriar o casalzinho. E aqui, ó, a capa dele, o rabo dele por trás, né? Todo ele mostrando, não mostrando a verdadeira face dele, mas tentando ludibriar e comprar estes menininhos que estão aqui, sabe? Então, é algo que é de ser superado, né? É um sentimento que é de ser superado. Então, o diabo, ele pode trabalhar esses aspectos aí, então. É uma cura que pode ocorrer se você eleva essa energia vital para sua vida e utiliza ela, canaliza ela daquela melhor forma possível para construir tudo de bom para sua vida. Aí vai ter a sua função benéfica de acordo ali com o divino, com a luz, né? Que é aquela força, aquele impulso, aquela vontade do ego, que sem ela a gente não constrói nada, mas de uma maneira comedida, de uma maneira também se utilizar do nosso livre-arbítrio, mas não superar a ponto de interferir no livre-arbítrio do outro, né? E o Gatos e Oráculos, que é da minha própria autoria, é a diaba, que também é um ser mitológico com as asas, que eleva, né, desse caos aqui do instinto para poder transcender, aqui voltada a uma espiritualidade, a vela, que é a tocha, né, o fogo da transmutação. Tem aqui os arcanos, os felinos menores aqui presos, né? Mas de uma maneira ou de outra, trabalhando aqui uma transmutação dos seus próprios instintos e sentindo, né, um fogo muito grande do impulso aqui da criação para transformar essa situação. Então, aqui no arcano, no Gatos e Oráculos, é a diaba. Então, consulente, hoje a nossa aula sobre o diabo basicamente é isso. É trabalhar estas forças, trabalhar essas forças mais densas e sutilizá-las, a ponto de elevar esses instintos para que possamos nos aproveitar melhor desta energia vital. Porque é uma energia vital muito poderosa, é uma energia vital de materializar, de materialização de patrimônio mesmo, de dinheiro, de... É uma profissão que a pessoa atinge o sucesso, que a pessoa consegue se estabelecer, se estabilizar, sabe? É tudo de bom aqui. Uma força de materializar, de ancorar mesmo na matéria, né? A questão da vontade da pessoa, a questão da ambição da pessoa. Então, por um lado, é maravilhoso quando sai no jogo e vai assinalar uma questão de situação profissional, material, de dinheiro, de sucesso e de desenvoltura e de progresso. Para a questão de amorosa, já é um alerta para uma questão que pode estar havendo ali algumas manipulações energéticas e que precisa levar para um estado mais comedido. E na questão da sombra para a materialidade, daí é a questão que vai da ambição para a ganância. Aí já é aquela pessoa que passa por cima de quem for para atingir os seus frutos financeiros. Então é aquela pessoa que não mede as consequências, que os fins justificam os meios justificam os fins, e vai para cima, igual um trator de quem estiver na sua frente e não quer saber. Então, esse é o lado sombra também desta carta. Então, tem que estar sempre... É uma faca de dois gumes, né? Tem que estar sempre ali pesando as situações. E também não ter um entendimento aqui supersticioso, né? De pensar aqui que o diabo ele está com uma conotação, daquela conotação do cristianismo, né? Da igreja católica, da igreja evangélica e também na questão do orixá, das pessoas que fazem a questão ali fazem esse sincretismo ali de diabo com o Exu, que não tem muito a ver, equivocado, né? E também pode falar aqui, se você for para uma questão até de outras religiões que fala dos estados mais demoníacos, que daí, eu acho que tem mais a ver com essa questão dos nossos próprios sentimentos, que são os sentimentos de estado de inferno, que o próprio Buda fala, o budismo fala, o hinduísmo fala, tá? E entre outras religiões que falam sobre os estados de inferno,
que está no nosso próprio ser. Então, de manhã você acorda super feliz e alegre e contente, daqui a pouco você recebe um telefonema ou alguém aparece na sua frente que você não gosta e teu dia vira e você do céu cai no inferno. Um estado de céu, um estado de paraíso para um estado de inferno, que aí é ficar nervosa, é ficar confuso, é ficar com ciúmes, é ficar nervoso, com raiva, com ira, e aí tudo você desce para o seu estado de inferno. Então, todas as religiões vão explicar essa dualidade, mas essa dualidade, ela nasce com a própria religião, porque antes disso, né, antes de qualquer dualidade, era uma unidade divina, de onde vem, né, as coisas boas e não tão boas, e tudo que é bom é como merecimento, e o que não é bom é como lição para atingirmos o nosso merecimento, através do nosso esforço, através da evolução da nossa alma e da nossa consciência. Então, se você ver esse arcano por essa perspectiva, você vai ver que é algo muito bom para desenvolver, para ajudar a desenvolver a alma, para ajudar a transcender limites da nossa própria forma humana de ser, dos nossos próprios baixos instintos. Então, digamos que você está aqui numa situação de uma consulta que você vai ver e existe uma paixão avassaladora. E aí você vai lembrar do arcano da temperança, que sai do arcano da temperança, que é o arcano 14 da moderação das paixões, aí cai nesse arcano 15, que é o arcano das paixões avassaladoras, e aí a pessoa tá ali meio perdida, meu Deus, não consigo pensar em outra coisa, só essa pessoa. Aí o que acontece? Se a pessoa não se modera por ela mesma, aí ela vai passar pro arcano que é o seguinte, que é a torre. Vem a própria espiritualidade e derruba isso, que é o dedo de Deus. A torre é o dedo de Deus. É quando a espiritualidade daí vai interferir nesta matéria. Porque aqui no 15, no arcano 14, atingimos uma estabilidade entre espírito e matéria. Então, se lançamos a uma materialidade bem forte no arcano 15, que é quando a materialidade ela toma conta de tudo, entende? E a espiritualidade acaba até entrando aqui a matéria sobrepõe a espiritualidade. E daí quando isso é demais, que passa dos limites, vem a torre. E aí a torre é o dedo de Deus e que devolve a questão da consciência espiritual naquela questão material que estava ali desenfreada. Então é aquela paixão avassaladora que vem, que você tem tudo de bom com aquela pessoa, daqui a pouco estoura tudo, cada um vai pro seu lado, é a torre que veio. Quando uma questão material, né, que você tá ali tudo atrás dos seus empreendimentos, e até a questão ali da ambição do ser humano é normal, mas quando entra na questão da ganância, que a pessoa já começa a passar por cima do outro, já começa a prejudicar o outro, já começa ali também questões de feitiços, de magias para questão de poder fechar caminho do outro, ou aprisionar o outro, ou, sabe, essas situações todas, vem a interferência divina da torre, porque aí é um uso excessivo desse poder. Quando a pessoa tem a consciência e se utiliza excessivamente daí desse poder, às vezes nem tem consciência, mas está passando dos limites em alguma situação, seja até em prejuízo dela mesma, vem a torre. Aí vem uma torre e coloca ali o dedo de Deus e destrói tudo. Até por conta que daí mostra para a pessoa que o que ela está construindo, o que ela está sentindo, o que ela está querendo investir a energia dela, os recursos dela, não está sendo em bases sólidas. Está sendo ali uma ilusão, então vem aquilo e quebra, é destruído e vem tudo abaixo. Aí é o momento da separação dos casais, é o momento das perdas financeiras, é o momento das perdas patrimoniais, é o momento da quebra de paradigmas, é o momento que muda as crenças, é o momento ali que tudo vem abaixo para que possa haver uma nova reconstrução em bases mais firmes, em bases mais sólidas e em bases mais genuínas. Tá bom, consulente? Então é isso para hoje do nosso Arcano 15. Espero que você possa se beneficiar desse nosso mini curso, que possa te ajudar quando você tiver ali um momento que você precise tirar uma dúvida, fazer uma consulta que você não queira expor algo para alguém, ou não tenha nem como expor este algo para alguém. Você tem ali o seu jogo de tarô,
você tem os seus conhecimentos, você tem a sua prática, porque fazemos esse mini curso de tarô para que a pessoa desenhe o seu próprio tarô dentro do seu contexto e que viva esta energia no seu dia a dia, viva esse arquétipo, porque os arquétipos eles são chaves, eles são mistérios que abrimos da nossa própria inconsciência, do nosso próprio inconsciente, para trabalharmos dentro, para trabalharmos o nosso autoconhecimento. Então sempre temos que aprender a trabalharmos com a nossa luz e com a nossa sombra. Então, sabendo disso, a vida ela se torna mais fluida, ela se torna mais entendida, nós nos tornamos mais sabedores, mais sábios, mais sábias dentro das experiências que nos colocamos, né, consulente? Às vezes os outros também nos colocam, mas nós sempre damos a permissão. Então é isso, tá? O tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e magia. É uma cura que se faz porque através das lições aprendidas se conhece um pouco mais e aí sabe lidar e superar essas adversidades e até mesmo os sentimentos que são trazidos à tona para termos que lidar no dia a dia, né, consulente? E a magia, porque tudo é uma magia quando vem de uma intenção. Então, podemos agir na intenção de uma questão da luz e numa questão da sombra. Então, isso pode atingir a nós mesmos e aos outros. Por isso é bom sempre conhecer e sempre saber aonde estamos nos colocando nas dinâmicas, o que estamos trazendo para a nossa vida, o que estamos levando para a vida dos outros, para que possamos também estar ajudando nesse equilíbrio, não só interno, mas que ele possa vir para o nosso externo, como uma situação até de um equilíbrio da própria humanidade, partindo de uma questão mais interna. Tá, consulente? Então é isso, consulente e alunos e alunas do meu coração. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima aula!